título não é imortal, mas como você vai fazer para sobreviver por mais 50 anos, além dos 100 que a gente já está chegando, não percam a próxima palestra, professor Sebastião Mendanha aqui, daqui a 2 semanas, hein? Imortalidade, não é imortalidade, mas é bem parece até ficção científica, né? Alguns também achavam ficção científica quando veio a vacina do Covid, né? Está envolvido com a vacina do Covid, então não percam. Mas hoje a gente não está por causa disso. Eu, na verdade, estava comentando com o professor Salviano, que o Brasil estaria classificado para a semifinal, né? E aí a gente teria mais pessoas ainda aqui motivadas para saber como é que a gente faz para passar da semifinal para a final. Mas, infelizmente, o Brasil não conseguiu chegar lá. Mas para vocês que torcem para o Mengão continua na liderança. Então, vale também. Bom, é um prazer ter aqui o professor Salviano, o Leão. O professor Salviano, fez a graduação aqui, depois saiu para o mestrado e doutorado na USP de São Carlos, na área de semicondutores. Então, trabalha com ênfase em física da matéria condensada, em particular em estados eletrônicos. A turma conhece muito ele aqui na área de vários problemas de física computacional. A gente tem problema de física computacional, ele sempre vai lá e ajuda, né? E eu lembrando de uma palestra que ele já tinha comentado a respeito, falei, não, nós estamos no momento da Copa América, né? Então, por que não chamar o professor Salviano? E ele aceitou de prontidão aqui. Obrigado, Salviano. Agora a plateia é sua. Vamos ver o que é essa física do futebol. Quem sabe tem gente lá da Confederação Brasileira assistindo isso e pode salvar a nossa seleção. Obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos. Bom, nós esperávamos que nós estivéssemos classificados hoje. Hoje seria um momento diferente, né? Estaríamos classificados, né? E hoje o que eu quero conversar com vocês, a física no futebol, né? É um tema, mas eu vou me restringir a alguns aspectos somente. Esse é o que eu vou falar, os efeitos relevantes, né? E dentro dos efeitos relevantes, algumas coisas são básicas para os alunos, mas notem que a física no futebol hoje ela tá evoluindo muito rapidamente. Deus da bola, né? Eu vou mostrar para vocês a evolução da bola, todos os efeitos que você tem, até a parte de você assistir você assistir o jogo de futebol, que é o VAR hoje, né? A bola de 2000, da Copa de 22, ela tinha um sensor que detectava a qualquer momento a posição que ela estava, então dizia se foi gol ou não foi gol. Então em 22 você não tinha esse problema, tinha um detector interno lá dentro. Então hoje, com a inteligência artificial, foi um problema que eu falei, eu comentei no Café com Ciência passado, que era possível fazer uma inteligência artificial, então, para servir de VAR, e uma pessoa tutoriando, que é análise de imagem. A análise de imagem, melhor do que a inteligência artificial fazer isso, não tem. Então, você vê, mas aí, observe que tudo isso aí você tem física lá dentro, né? Mas eu vou me reter basicamente a esses aspectos aí, a aerodinâmica da bola, aí eu vou falar o que vem a ser esse problema da camada limite, né? Força de arrasto e o efeito Magnus, né? Efetivamente, que é o que nós vamos estudar aqui, vamos estar falando. Esses problemas, geralmente, são estudados dentro da engenharia mecânica, é onde o pessoal trabalha com isso aí. Então, faz análise, isso é a dinâmica de fluidos pesada, nesse caso. Aqui vocês têm as bolas das Copas de 1930 até 82. Então, essa aqui é a bola. Opa, vamos voltar. A bola da Copa de 82, aqueles que não assistiram a Copa de 82, eu sou saudosista, né? Então é a melhor seleção que eu já vi jogar, seleção de 82. Não ganhou, mas o melhor futebol. Perceba a evolução da bola, desde 1930 até aqui. Então essas aqui eram de couro, era costurada aqui em cima, tinha um couro costurado aqui em cima. E porque a partir de 1970, essa daqui. A partir de 1970, a Adidas assumiu, então, a confecção da bola da FIFA. E, além de assumir, então, começou a fazer estudos científicos a respeito da bola. Como é que isso acontecia? É o que nós pretendemos mostrar para vocês. Essa é a bola da última Copa, Al Hilal, né, que foi no Catar, 22, e essa bola tem um sensor interno que mede, então, a posição dela em qualquer momento, em qualquer posição do campo dela. Tá? Isso eu não vou colocar, mas isso estaria aí dentro. Só para vocês, equação de Bernoulli, porque as forças que vão surgir aqui, a força de arrasto e a força devido ao efeito Magnus, são diferenças de pressão, né, devido ao movimento que você tem. Mas, basicamente, para você entender isso, a bola para nós vai estar sempre no mesmo nível, na mesma altura,
Então percebam que aqui essa equação de Bernoulli, a equação de Bernoulli, ela diz para você basicamente, é como se fosse uma... Vai voltar. Ele está dando essas osciladas. Então a equação de Bernoulli é quase como uma conservação de energia, você entenda isso, só que você, em vez de você ter a massa, você tem a densidade, e aqui você tem a pressão, de um lado e do outro. Se eles estiverem na mesma altura, onde você tem maior velocidade, você tem menor pressão, onde você tem menor velocidade, você tem maior pressão. E é isso que eu quero que vocês se entendam aí. Basicamente, o que vai ser interessante para nós aí para frente agora é isso aí. As forças que surgem numa bola, né? Quando você chuta uma bola, você tem a força de arrasto, né? A resistência do ar, inversamente proporcional à velocidade, diretamente proporcional à velocidade ou ao quadrado da velocidade, né? Vamos considerar aqui ao quadrado da velocidade. E você tem uma força de sustentação. Essa força de sustentação, eu vou discutir ela com vocês posteriormente. Ela pode ou não, isso vai depender da como a bola está girando, tá? Essa força de sustentação que aparece nela aí. Então, o arrasto. A força de arrasto, a expressão dela é essa daqui. Mas esse coeficiente, chamado coeficiente de arrasto, né? Você tem a força de arrasto, isso aqui é a velocidade da bola, é a área da seção reta que você tem, a densidade do fluido que você tem, né? E esse é um coeficiente, mas este coeficiente, ele depende de diversos fatores, ele depende da umidade do ar, depende da temperatura, depende de condições de pressão da bola, depende então da forma da bola, da geometria da bola, de quantos painéis ela tem, ou seja, quantas costuras, da costura dela. Então depende de uma série de fatores. Normalmente esse coeficiente ele muda. Isso é definido em termos de um chamado número de Reynolds. E esse coeficiente varia com a velocidade. E esse é o problema. E vamos entender como isso muda na bola e o comportamento da bola. O número de Reynolds é dado por essa expressão aqui, ó. Opa! É algo que aparece na engenharia mecânica, né? Ele mede a razão entre as forças inerciais e viscosas de um fluido. As forças viscosas de um fluido que você tem aí. Então, um eta é o coeficiente de viscosidade, né? O número de Reynolds é proporcional à velocidade, então a viscosidade dinâmica do fluido depende da densidade dele, depende do ar, a viscosidade depende da densidade do ar naquele momento. Então veja, isso aí varia. Quando você aumenta a altitude também, você tem uma mudança desse número, e você tem uma mudança de comportamento da bola. Isso que eu quero que vocês entendam. Esse é o número que vai estar aparecendo a todo momento aí, porque esses parâmetros todos é um número adimensional e todos esses parâmetros já estão incluídos aqui dentro. Então é por isso que na hidrodinâmica o pessoal usa esse número aí, tá? Então ele te dá uma razão entre as forças inerciais e forças viscosas. Se ele é muito menor que 1, as forças viscosas são dominantes. E se ele for maior, muito maior que 1, aí o escoamento é laminar, nós chamamos de escoamento laminar. E se ele for muito maior que 1, o escoamento é turbulento e as forças gravitacionais, inerciais dominam, tá? Tipicamente, uma bola de futebol, ele em termos da velocidade, a velocidade da bola de futebol é dada em termos desse número de Reynolds, que é dado dessa forma aqui, tá? O diâmetro da bola de futebol padronizado pela FIFA hoje é de 22 centímetros e o peso dela é da ordem de 450 gramas. O escoamento laminar e o escoamento, as trajetórias, aqui você tem a figurinha mostrando. Esse é um escoamento laminar, um número de Reynolds baixo, e aqui é um escoamento turbulento. A diferença entre os dois é que você vai ter, então, aí é que você vai ter o arrasto, ele pode ser maior ou menor, mas a força de arrasto vai depender, ela, nesse caso aqui, ela é maior do que aqui, dependendo da situação. Às vezes pode ser maior no caso turbulento, né? Isso depende, aí nós vamos entender isso. E já eu vou mostrar para vocês, isso vai chegar um pouquinho lá. Aqui, nesse caso específico, quero só dizer para vocês que o escoamento, a forma como o escoamento se é laminar ou turbulento, né, isso impacta você tanto na aviação, na aerodinâmica de carros e automóveis também, né? Se você anda de automóveis, você já foi ultrapassado por um caminhão na estrada, ou você vai ultrapassar um caminhão, você percebe aquela turbulência que você tem gera, né? Mas então os automóveis de corrida, é feita
Existe o túnel de vento, o túnel de vento que você vai para testar esses modelos, todo automóvel que você vai fazer, você vai testar, verificar se você tem turbulência, gerando turbulência desnecessária, que nesse caso específico a turbulência vai gerar uma força de resistência maior. Então o carro, quando você tem uma aerodinâmica, você no final dele não tem turbulência alguma aqui, a camada, você tem então você tem menor força de arrasto nesses casos. Então você verifica isso. Então isso tudo não é a forma aerodinâmica dos carros, não é bem elaborada e trabalhada. E além disso tem as asas. Nesses carros de automóveis que chegam a ultrapassar 200 km por hora ou outro, né? Então os aerofólios já não são mais enfeites, eles são um acessório necessário. Quando você vai para o caso dos Fórmula 1, você tem os aerofólios tanto atrás quanto na frente. Os aerofólios, o que ele faz? Nesse caso aí, a diferença de pressão, quando você faz isso aqui, então a velocidade aqui é maior, então a pressão aqui é menor e a pressão embaixo é maior. Então o que você tem uma força que joga o carro para cima. Então o aerofólio faz com que ele desça, que ele está na posição exatamente inversa da asa do avião, que é para sustentar o avião lá em cima, que é o contrário, surge uma força de sustentação para cima. No caso do automóvel, você quer que ela fique para baixo. Nos anos 2000, entre os anos 2000, eu lembro de uma situação lá na avenida, na Dutra, que é a que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, um médico em uma Ferrari, ele a mais de 200 por hora, ele passou por um policial, o policial não viu ele passando. O que aconteceu? A Ferrari, ela foi passar por uma ponte, tem um pequeno desnível. Toda vez que você vai passar numa ponte, tem um desnívelzinho, tem uma bancada que o carro dá. A Ferrari bateu, subiu, decolou e atravessou elas têm uma mureta de proteção, dessa altura mais ou menos, ela atravessou essa mureta de proteção e foi pegar 3 carros seguidos do outro lado, matou não sei quantas famílias, todo mundo morreu. Mas o carro literalmente decolou. Você só precisa de superar uma velocidade como essa. Então é isso aí, esses são os efeitos que estão aí. Vamos passar para frente. Isso aqui é o coeficiente de arrasto, que é aquele que eu estava mostrando para vocês como é que ele varia. Isso aqui é um exemplo bem característico, né? Ele, em função do número de Reynolds, veja, a velocidade é diretamente proporcional ao número de Reynolds que você tem aqui. Então o que acontece? À medida que o número de Reynolds vai aumentando, que a velocidade vai aumentando, o que esse coeficiente de arrasto vai diminuindo? Ou seja, a força de resistência vai diminuindo. Se a força de resistência vai diminuindo, então a bola permanece mais tempo. Só que aqui ela tem uma chamada crise do arrasto. Essa crise do arrasto, a hora que ele chega nesse ponto, tipicamente numa velocidade aqui, aí ele diminui criticamente, ele diminui rapidamente num intervalo muito pequeno de velocidade, uma faixa muito pequena de variação de velocidade. E esse efeito aí é aquele efeito que no futebol nós conhecemos como uma folha seca de Didi, aquelas bolas que caem rapidamente, ocorre nesse limite aqui, nessa crise do arrasto, na hora que a velocidade da bola, então na hora que esse coeficiente muda drasticamente, né, você vem e depois ele tem um aumento radical também, muito rápido, mas existe um intervalo aqui que muda, a bola fica mais rápida e depois ele cai drasticamente novamente na subida dele. E esse é o problema. A bola de futebol, tipicamente, quando você está no jogo de futebol, qual é o problema? Eu vou mostrar isso para vocês posteriormente com a bola Jabulani, porque que ninguém gostava da Jabulani, né? Tipicamente no jogo de futebol a bola está entre 15 e 20 metros por segundo, então o goleiro vai pegar ela aí por volta dessa faixa de velocidade. O camarada chuta aquela bola que o goleiro defende, geralmente está nessa faixa de velocidade, e a crise do arrasto ocorria para esse caso. Esse caso aqui é uma esfera lisa, mas o que é interessante é o seguinte: quando você pega uma esfera, como o caso da bola de golfe, que é uma bola de bilhar, vamos entender isso aqui já já. Quando você coloca uma rugosidade nessa esfera, o que faz? Ele baixa esse valor, ele muda isso para mais baixas velocidades, se essa crise do arrasto ocorre antes. Então é por isso que uma bola de golfe, né, tem essa forma toda cheia de buraquinhos, né, para que o tempo de voo dela ela permaneça mais tempo, ela consiga fazer uma trajetória maior, tá? Ela consiga
Porque, veja, ela sai com alta velocidade, né? Força de resistência, então, é baixa. Depois ela vai aumentar, ela vai diminuir essa força de resistência num determinado intervalo de velocidade e depois volta a aumentar novamente. Então, no voo dela, ela tem uma mudança tanto na subida quanto na descida. Ela tem uma inversão. Na subida ela está com alta velocidade, diminui a velocidade, aí atinge. E depois, na hora que ela desce também, ela tem esse processo inverso também, tá? Nesse caso. Então, ele depende da rugosidade dessas esferas. Então, aqui que você vê, ó, a bola de golfe, né? Aqui você vê com outras rugosidades, à medida que você aumenta, que baixa a pequena rugosidade, como é que ela muda com o aumento da rugosidade que você tem. Vou aumentando a rugosidade, então essa crise do arrasto vai vindo para cá. Isso, incentivado por isso, né, nós fomos olhar para o futebol. No caso do futebol, a bola de futebol, né, tipicamente a força de arrasto na bola de futebol ocorre aqui uma velocidade em torno de 60 km por hora, que é 20 e poucos metros por segundo. A hora de 20 e poucos. Então, aí, nessa hora que ela atinge essa velocidade, o que acontece? Esse coeficiente diminui, a força de resistência diminui drasticamente, cai, depois ela começa a aumentar novamente, à medida que a velocidade aumenta. Então, mas este coeficiente também está relacionado com o coeficiente que faz com que a bola também mude a direção. Então, todos eles estão relacionados. Isso depende da umidade do ar, da pressão, temperatura, tem uma série de fatores. Além disso, vocês viram agora que depende, então, das ranhuras da bola. A bola de tênis, o formato dela, aquela curvinha que ela tem em branco, se vocês já viram, aquilo lá não está à toa, é por conta disso. A bola de golfe, a mesma coisa. As ranhuras que você tem, as bolas de futebol mais modernas, o número de costuras que ela tem, a bola de beisebol, a bola de beisebol, ela é costurada. Então, aquela costura também promove um outro efeito, que é o efeito Magnus, então ajuda nesse caso também. Então, você tem algumas bolas que têm esses efeitos aí, que são pronunciados por conta disso aí, né? Aqui, só para vocês verem, esse é um artigo de 2021, né, em que ele está fazendo uma análise, né, dos painéis da bola. A bola, até 2006, 2002, era com 32 painéis. Depois a Adidas começou a mudar o número de painéis, né, quer dizer, a configuração tradicional da bola de futebol, né, e que foi essa daqui, que foi na Copa da Alemanha, essa aqui na Copa da África, a Jabulani, que é essa bola que ninguém gostou dela, eu vou mostrar para vocês o motivo dela. A Brazuca, com 6 painéis, né, e a Copa da Alemanha, essa última aqui. E aí você vê que o número de Reynolds, né, isso aqui, a medida do número de Reynolds, eles fizeram isso para temperaturas que ocorreriam essas copas aí, o ambiente típico da região que você estava acontecendo isso na época, tá? Então, olha só, à medida que você diminui de 14 de 32, 14, 8, os números de Reynolds passam a fazer o quê? Aumentar, né? E tipicamente depois, quando você mudou no caso para 6 painéis, ele diminuiu, houve uma queda do número de Reynolds aí. Então, o que vai acontecer? Essa aqui é a chamada camada limite. Esse aqui é um escoamento laminar. Ela descola, essa aqui é uma bola de beisebol. Ele está descolando um pouquinho aqui em cima, um pouco antes. No escoamento turbulento, a camada laminar, ou seja, as lâminas, eu vou mostrar a figura para vocês vão entender, ela começa a descolar um pouco aqui atrás. Essa é uma figura mostrando como é que é esse descolamento. Então, o fluxo turbulento está aqui. Mas a área da seção reta, na qual você vai ter a pressão, diminuiu. Aqui a área é maior. Então, você tem uma arrasto maior aqui do que aqui. Então, essa é a questão que está acontecendo aí, ó. Quando você olha, nesse caso especificamente da primeira bola lá, caso subcrítico, então a linha de descolamento ocorre aqui, ó. As linhas, então, elas começam a separar aqui. No caso daquele turbulento, que é o crítico ali, que você tem aquele caso lá, a turbulência começa a ocorrer aqui atrás. Então, olha só, ela separou. Então, aqui eu tenho essa área de seção menor. Então, a pressão diminui. Então, por isso que o arrasto crítico diminui criticamente nesse caso. Então, ele antecipa, no caso da bola. Esse aqui é o arrasto em outros esportes, nas bolas de futebol. Na bola de futebol, uma bola de 32 centímetros, tipicamente 30 metros por segundo. A de vôlei, mais ou menos na mesma ordem. Mas no vôlei, por que você não vê? Porque a trajetória é muito curta, né? Na bola de tênis,
Também a trajetória é muito curta, a velocidade é alta, mas a bola é muito curta. Na bola de beisebol você vê alguns casos, tá? Golfe você vê isso também. Basquete você não vê, ou você, apesar, no tênis de mesa você também não vê isso, essa crise do arrasto. A crise do arrasto você não consegue ver ela, apesar dessa velocidade aqui. É uma bola lisa, tá? O que está acontecendo agora? O coeficiente de arrasto de algumas bolas que foram investigadas aí, a Jabulani, a Brazuca. Veja a Jabulani, qual é o problema dessa bola aqui. Opa. Tipicamente ela está na velocidade, olha só, a queda dela começa em 17 metros por segundo e vai até 20 metros por segundo. Essa crise do arrasto ocorre nessas velocidades, entre 17 e 20 metros por segundo. Mas exatamente essas são as velocidades típicas da bola que você está chutando, ocorre a todo momento. O goleiro pega essa bola, as bolas que ele defende, que vai no gol, estão mais ou menos dessa ordem. Então essa bola para o goleiro, ela ficava assim, ela vem numa trajetória, o coeficiente muda, ela fica mais rápida, ela muda outra coisa. Então a mudança de direção dela era muito grande por conta disso, porque a crise do arrasto acontece exatamente na região onde aqui. Agora, a hora que você joga a Brazuca, que está aqui, ó, a crise de arrasto dela é entre 12 e 15, é menor, o intervalo é menor. Então a Adidas tentou fazer uma bola em que fosse a melhor aerodinâmica possível, que foi essa Jabulani, e aconteceu isso, ninguém gostou dela. Por quê? Porque a crise do arrasto aconteceu exatamente nessa região. Esses aqui são dados que as pessoas levaram para a bola, para um túnel de vento e fizeram análise completa disso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E isso aqui é uma tentativa de fit para essa função aqui. Esse camarada aqui fez aqui um fit desse ajuste dessa curva aqui, ó. Então, tentando ajustar essa curva na crise do arrasto, todas essas bolas aqui. Isso aí, esses aqui são dados experimentais, ou seja, leva a bola para um túnel de vento e vai fazer a análise completa dela, tá? Agora, para quem não sabe, produto vetorial é isso aí. Você põe, agora eu vou falar do efeito Magnus. Para quem não sabe, produto vetorial, A vetor B é isso aqui. A velocidade angular de uma bola é definida se ela está girando nesse sentido. Você põe a mão direita naquele sentido e você acha o eixo de rotação, o polegar te aponta a direção da bola. Então, por que isso? Porque eu quero mostrar para vocês agora um efeito. Henrique, está aí? O nosso exemplo? Só um minutinho, pessoal. Enquanto isso, vocês vão assistir isso aqui.
soltaram uma bola de basquete na represa, nas bordas de uma represa, num lago aí. O que acontece? A bola, você vê ela caindo, mas a trajetória às vezes é desviada por uma pequena brisazinha no finalzinho, lá embaixo. Agora, olha só, vai girar a bola. Olha o que acontece com a bola. Então, o efeito que tem quando a bola está em rotação, esse é o chamado efeito Magnus. Ele muda a trajetória de uma bola. Como? É isso aqui. Essa é a ideia do efeito Magnus. Então, você tem a força de arrasto, a velocidade, você tem uma rotação em torno desse eixo, a velocidade angular está para lá, ômega vetor entrando, né? Ômega vetor V dá uma força de Magnus para baixo. Aqui o que acontece? Nessa direção aqui você tem maior velocidade, né? Então menor pressão. Aqui em cima você tem menor velocidade das linhas, então maior pressão. Menor velocidade, maior pressão, você tem uma força que surge devido à diferença de pressão aqui. Essa é a força do efeito Magnus. A forma dela é essa aqui, ó. Esse aqui é o coeficiente de sustentação. Novamente, ele depende também das condições atmosféricas que você tem, né? Então, ele depende da velocidade, mas ela é tipicamente dessa forma que ela vai com a velocidade ao quadrado, mas a direção dela está dessa forma. Normalmente, quando você chuta uma bola, você não consegue colocar o eixo de rotação dela exatamente na direção vertical. Às vezes você coloca, ele gira um pouquinho para um lado, então você vai ter a bola girando, ela vai ter uma componente de sustentação devido ao efeito Magnus, e você tem uma componente de sustentação também devido à força, e você tem a força contrária que é arrasto. Você tem uma componente que faz ela mudar a trajetória, e você tem uma diminuindo na direção da gravidade mais oposta. Mas você também, para as bolas lisas, é surpreendente que encontraram também o efeito anti-Magnus. Não se sabe explicar exatamente isso, mas foi observado, né, que exatamente você espera em experimentos com um número de Reynolds muito específico, você manda a bola, você faz um experimento com a bola lisa, somente na bola lisa, tá? Você coloca essa bola numa dada direção, você espera que ela vire para um lado e ela vire para o outro lado. E o que eu estou falando para vocês, nesse caso específico, né, que é o efeito Magnus, que é isso aqui, a direção da bola é isso. Aqui eu vou mostrar um vídeo para você já, como é que você estuda essa rotação da bola com isso aí. Aqui é o número de Reynolds que você tem, em função, como isso é a linha contínua. As linhas contínuas são os dados experimentais que você tem, né, coletados e ajustados aqui, ó, diversos números de Reynolds, você tem um coeficiente de arrasto. Em função agora, o coeficiente de arrasto agora, percebam que ele depende de um fator que é a rotação da bola, esse parâmetro de rotação da bola, que é o spin da bola, o parâmetro de spin, que é quase que R ômega, quase que a V, o modo de V aqui, quase que o módulo de V da velocidade. Uma coisa é a velocidade de rotação dela tangencial, e a outra coisa é a velocidade dela como um todo, tá? Perpendicular à trajetória, na trajetória dela. Então, são os números de Reynolds para esses casos especificamente que você tem aqui. O que está mudando são os dados experimentais que eles fizeram. Nesse caso específico aqui, você vê como é coeficiente. Esse coeficiente aqui é o coeficiente de sustentação, que é o da bola que nós estamos usando ali naquele CS que eu coloquei, de sustentação, o CL, né, de sustentação aqui nesse caso. Esse aqui são dados, as linhas contínuas são dados experimentais que você tem, medição no túnel de vento, e outros são análise de trajetória. Esses soltos são da análise de trajetória de um vídeo que eles fizeram e vão analisar a trajetória com diversos números de Reynolds aqui. A análise de trajetória levam a situações como essa. Por quê? O outro fator que vocês não estão lembrados e que tem que influenciar isso é que nenhuma bola é uma esfera perfeita, é perfeitamente simétrica. Isso é uma coisa que eles medem também, eles estão medindo até a profundidade daqueles sucozinhos que você vê. As bolas de futebol, elas têm, as mais modernas, elas têm aquelas perfuraçõezinhas para mudar a camada limite, onde vai acontecer a crise do arrasto. Ela vai antecipar, ela quer que antecipe ela, então ela muda aquilo ali. Então tem estudos específicos para isso, para você conseguir mudar esse ponto que acontece isso.
E no caso específico do coeficiente da força de Magnus, ele também depende então da velocidade angular que a bola está rotacionando, tá? Esse coeficiente aí também depende dessa velocidade. Esse aqui é um vídeo da análise da bola. Ele é meio longo, mas eu vou colocar aqui para vocês. Então, não era isso. O que eu queria mostrar é o vídeo, depois eu acho. No laboratório da NASA, o pessoal leva essas bolas para fazer uma análise da bola, tanto no fluxo laminar, ver como é o descolamento, quanto no caso de que a bola está girando também, para determinar esses dois casos aí. Né? Túnel de vento, você leva lá e faz essa... Né? Só que é isso. Tá aqui. Isso aqui é uma análise do fluxo, a tendência a ver se o fluxo é quando é que ocorre o fluxo laminar ou não. Então, é no túnel de vento verificando se é um fluxo laminar. Você vê a camada limite, as camadas estão praticamente paralelas aqui, estão saindo paralelas, mas o descolamento ocorre aqui, ó. Força de arrasto alto. Aí vamos adiantar ele um pouquinho. Aí já começa a ter um descolamento lá atrás, o descolamento turbulento. E agora eles vão fazer a bola com a bola girando também. Então, tudo isso, estou falando para vocês, os caras fizeram, investigaram, das diversas formas. Então, essa é uma velocidade típica de rotação que eles colocam na bola para fazer isso aí. Trajetórias da bola, trajetórias curvas, mas isso eu vou deixar para mostrar essa variação da velocidade da bola. Vou deixar para mostrar agora para vocês nos vídeos que vão ficar. Porque eu acho que meu tempo aqui, pelo jeito, já deu já, ou não? Até deu uma acelerada. Então, agora o que eu vou deixar para vocês, caso vocês tenham pergunta, mas enquanto vocês vão fazendo perguntas aí, eu quero mostrar para vocês, primeiro, antes de vocês fazerem, isso aí são coisas que podem acontecer, eu quero mostrar isso aqui para quem não conhece. Para quem não conhece, né? Hoje nós não temos grandes chutadores de falta, mas na 78 você tinha o Nelinho, né? Esse é um gol do Brasil e Itália, gol do Nelinho. Nelinho, ele jogou pelo Cruzeiro e pelo Atlético Mineiro, era lateral direito, né, do Atlético e do Cruzeiro, né, durante um certo tempo. E ele também ele chutava muito forte e com muita precisão. O Tele Santana falou que era um dos melhores cobradores de faltas que ele já viu. Esse cara, a força dele era tamanha que só ele e o Éder fizeram isso. Colocaram a bola, chutaram a bola do centro do Mineirão para fora do estádio. Tá? Nesse gol especificamente, um depoimento dele posteriormente, ele disse o seguinte, que se fosse um goleiro brasileiro, o Leão, por exemplo, não tomaria esse gol. Foi o Dino Zoff, que era da Itália, tomou esse gol porque não conhecia ele. Porque se fosse um goleiro brasileiro, ia dar uns 2 passos para frente e ia pegar a bola com a mão, porque saberia que ele ia fazer aquela curva lá, se fosse um goleiro brasileiro. Um depoimento dele posteriormente. Agora, enquanto vocês vão fazer pergunta, eu vou deixando aqui para vocês verem, né, alguns gols de curvas aí, para vocês tentarem entender, verificarem esses efeitos. Percebam que aqui agora, ambos os efeitos estão em conjunto. O arrasto aerodinâmico está mudando e o efeito Magnus junto. Olha essa bola, a curva dessa bola. A bola está girando e você tem isso. O fato dela fazer a curva agora, você tem um pouco do fato dela estar girando, o efeito Magnus está junto, né? E você tem esses gols aí, ó. Bola girando, mas no eixo de rotação dela, não necessariamente, veja, ela tem uma componente agora de sustentação. Ela tem uma componente de sustentação e uma componente que faz com que ela mude a sua trajetória. O goleiro não consegue pegar essas bolas. Aí pronto. Morre antes. Era isso aí.
Não significa que a velocidade, a taxa com que a velocidade vai diminuir, não é? Por exemplo, se eu estou na subida, então se a resistência do ar diminui, então eu vou, a força, a taxa de desaceleração da bola que vai diminuir. É essa desaceleração que vai diminuir. Então ela vai ficar um pouco mais rápida, ela vai ficar um tempo mais rápido. Ela vai viajar durante um tempo maior, mais rápido, com uma velocidade mais rápida. Só que aí também ela vai ter uma sustentação, que você percebe porque que o gol que o Pelé quase não fez na Copa de 70. Se você tira o arrasto, se você tira essas coisas, a bola cai quase no meio de campo. Ela cai ali no começo da grande área. Ela não cai lá fora. O arrasto, esse efeito faz com que a trajetória da bola, a bola permaneça mais tempo no ar. Tá? Porque você tem uma sustentação e você tem esse efeito junto. Porque lembra que você tem esse efeito tanto na subida quanto na descida. Se for um lançamento longo. No futebol você vê isso, no vôlei você não consegue ver porque é curto o espaço, e no tênis também. Você só vê basicamente o efeito Magnus. Isso você consegue ver no vôlei, no ping-pong, nesses esportes. Mas fora isso você não consegue ver. Fica à vontade. Não tem muito o que fazer, a física é isso aí. Mas tem muita física envolvida. O que eu gostaria que vocês entendessem é que existe um trabalho científico sério investigando exatamente isso. Sim. Bom, parabéns pela palestra, foi muito interessante, muito boa mesmo. Tem assim alguma... que eu imagino que, pelo histórico das bolas que você mostrou, para obter esse efeito ali na Copa de 30, aquelas bolas pesadas, se estivesse chovendo ali, devia ser complicado, né? Então, em algum momento ali, alguém deve ter experimentado isso com alguma daquelas bolas. Quem foi o primeiro? Foi o Didi, que pegou a primeira vez, assim, começou a bater na bola com efeito e explorar isso? Você sabe? A primeira notícia que se tem de colocar efeito na bola que se viu é o Didi realmente. Mas o Didi começou a bater de forma diferente na bola porque ele estava com o joelho machucado. Então, como ele estava com o joelho machucado, ele tentou achar uma maneira que ele batesse na bola e que não refletisse no joelho. Então ele começou, e aí como ele fez um gol, esse folha seca, que seria como esse efeito aqui, ó. Quando você pega... Se você pegar a bola, bater nela por baixo, ela vai fazer isso aqui. O que vai acontecer? Ela vai cair mais rápido. Você imagina, ela sobe, né, o efeito Magnus está ativo e ela cai mais rapidamente. Nesse caso específico, você mandar ela girando nesse sentido. Se você pegar uma bola de vôlei e bater ela por baixo, o que vai acontecer? Você vai ter uma força Magnus para baixo, na trajetória. E isso que vai ajudar a força gravitacional. Então ela cai mais rente à rede. Um outro exemplo disso, que você tem um efeito que era... Eu não sei se vocês viram aquele saque Jornada nas Estrelas do Bernardo. Então aquele saque, por que aquele saque tinha esses efeitos? Porque a bola subia muito alto. Então dava tempo dela ter esse efeito. Porque só na quadra de vôlei você não tem esse efeito do arrasto. Então o que acontecia? Como ela tinha um efeito do arrasto e podia ter um efeito Magnus, aí ela atingia essa velocidade, o que acontecia? Ela mudava a trajetória, então o camarada tinha que ficar olhando para cima, para ela, esperando ela chegar aqui, ela chegava ali, porque ela mudava isso. Na hora que ela estava chegando, a velocidade, então atingiu aquela velocidade crítica que muda a força de resistência, ela fica mais, a desaceleração muda, então ela fica mais rápida, porque a resistência do ar diminuiu, então ele acelera ela mais. Então aí que você tinha isso, não no saque Bernardo, nesse saque Jornada nas Estrelas você tinha esse efeito também. Sabendo, você falou de uma Copa do Mundo lá, acho que foi na África do Sul, que a bola teve mais problema. Supostamente era para ter tido mais gol. Teve mais gol? Não teve tantos gols a mais, não. Mas é porque tanto o jogador que chutava, ele já não tinha um controle sobre a bola, como o goleiro também. Então a bola ficou muito... O camarada já não conseguia precisar o que ia acontecer. Aí você não pode seguir mais, Marcos.
Então tem muita física no futebol, pessoal, é isso. Sal, quando a gente pega a força de Stokes, que eu acho que é válida para baixo número de Reynolds, ela é proporcional à velocidade. Aqui você está botando a força de arrasto proporcional à velocidade ao quadrado. Você pode fazer um comentário como é que você chega na força de Stokes? A força de Stokes foi deduzida por uma esfera também. Normalmente é uma força, uma esfera e um fluido, né, uma força de resistência que você tem. E todas essas equações, tudo que nós estamos falando aqui envolve dinâmica de fluidos. E aí é na via Stokes, é uma equação. Basicamente, quando você vai levar todos os efeitos, é na via Stokes. Eu não sei se é isso que o Anderson quer que eu chegue lá falar que isso tudo você vai passando na via Stokes. Não, ela era proporcional à velocidade, depende. Isso, mas não, aí a constante está mudando com a velocidade. Então, aí, se você, dependendo do valor aquela constante, como ela, e o número de Reynolds, se ela é proporcional à velocidade, você põe ela lá. Então, como ela depende da velocidade, então, em alguns. Isso, normalmente em física, nós vamos ver, em alguns casos, se a velocidade é baixa, você usa proporcional à velocidade. Se a velocidade começa a ficar alta, você usa proporcional à velocidade ao quadrado. E a constante, nós colocamos ela constante mesmo. Então, você faz modelos desse tipo. E aí você vê, normalmente, nesses casos, quando você põe nesses dois modelos, independente do modelo que você faça, o alcance é sempre menor do que como sem resistência da gravidade, sem resistência do ar. Entretanto, quando você leva em conta o arrasto e esses outros efeitos, o que você tem? Você tem alcances maiores. E você supera esses casos. Porque o tempo de voo da bola, a sustentação que ela dá, ela surge uma força de sustentação também, que faz com que a bola permaneça mais tempo no ar. Então isso muda também. Bom, deixa eu ver se eu entendi bem também. Você está falando agora para os times de futebol brasileiro para contratarem físicos, né? Ou o pessoal da engenharia mecânica para ver se eles aprendem a chutar a bola colocando rotação na jogada, é isso? Né? Tem gente aqui que fica. Você viu no finalzinho aí eu ia mostrando como é que se bate na bola, porque aí tem toda uma. O atleta. Um exemplo, para vocês entenderem isso, nós temos um gol famoso que é o Roberto Carlos. Roberto Carlos é um cara que tinha as pernas muito grossas, chutava muito, mas em contrapartida você tinha o Marcelinho Carioca, que era um cara franzinho, pequeno e chutava muito. Então, isso, mas ele chutava também, ele pegava uma bola forte que pegava de fora. O problema também aí é toda uma física que existe, e aí o Marcos aqui da Educação Física tem um projeto que você avalia que é o momento em que você vai transferir para a bola, a posição do pé que você vai bater, tudo isso tem toda uma dinâmica do corpo que você tem para fazer isso. Então você tem estudos também exatamente nessa área para você poder fazer isso aí também. Então isso não é... Então, aí eu sou um atleta de alta performance, então eu vou investigar todos esses casos. O jogador de tênis vão fazer análises específicas, exatamente, filma todo ele batendo na bola, como é que ele bate, a hora que ele tem que bater na bola, e para mudar a posição, o momento certo dele bater na bola, para conseguir um maior impulso. Então você tem, isso não é ao acaso. Quando você quer atleta de alta performance, você precisa disso. Então, certamente, respondendo a sua pergunta, se tivéssemos uma análise de alta performance para bons jogadores, chutadores, né, pessoas que gostam de bater na bola, poderia melhorar bastante. Existe até a posição que você vai bater o pé, como é que você vai colocar o pé de apoio. Por que atletas, às vezes, na hora de bater pênalti, no segundo final, no momento final? Porque a forma como o cara consegue apoiar na perna de apoio, isso tem impacto. Isso tem estudos, tem trabalhos científicos falando sobre isso, o impacto, né, do esforço físico na hora de uma cobrança, na hora de bater na bola. Então tem a posição que ele vai colocar o pé, a firmeza que ele vai manter, porque tudo isso tem uma influência aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Sim. Descola da bola, isso.
a crise do arrasto. Como é que ocorre essa crise do arrasto? Porque, veja, o coeficiente de arrasto diminui. Então, se você tiver uma força de sustentação, porque uma parte, eu joguei uma bola para cá. Então, tanto o coeficiente de arrasto, que é a resistência do ar, diminuiu, como também. Então, eu tenho um alcance um pouco maior. Mas a força de sustentação aumenta também. Aquela que às vezes está colocando ela para cima. Porque se eu tenho uma força, se ela estiver jogando para um lado, mas se a bola estiver girando assim, se eu pegar a força de sustentação, ela vai ter uma força que é um efeito Magnus assim. Ela tem um componente que faz ela desviar e tem um componente para cima. E que diminui a aceleração da gravidade. Então, a resultante nessa direção diminui a aceleração. Então, diminui a aceleração que ela está puxando para baixo. Então, ela vai permanecer mais tempo no ar. Então, como você diminui a aceleração da gravidade, então perceba, se você pensar dessa forma, o tempo de voo dela vai aumentar. É por isso que aquilo que eu falei para vocês, aquele gol do Pelé, que é do arrasto, né, da Copa de 70, se você tira a resistência do ar e pega a bola, foi feita uma análise daquele filme. Se você pegar ela, a bola cai na cabeça da grande área, sem resistência do ar. Se você, a simulação, pegando a velocidade certinho, que tem um filme, pega a velocidade, as condições climáticas que você tem lá na época, você tira ela, você faz a análise, a bola cai antes. Mas como tem efeito, a bola vai cair depois. Só perguntas? Como? Mostrar o slide. Oi. Da Jabulani? É porque a aerodinâmica dela, tanto os painéis dela, a forma lisa deles e a estrutura da bola foi feita para que ela tivesse a melhor aerodinâmica possível. Então, o descolamento turbulento fosse o menor possível. Então, foi feito assim, isso aí. Só que, exatamente, a crise do arrasto aconteceu numa velocidade típica que é da bola do jogo. Então, aí, o que aconteceu? O goleiro vai pegar a bola vem mais rápido ou vem mais lento. Então, às vezes, ele chutou a bola... Você já jogou em campo molhado? Aí você joga uma bola, então ela clica na grama, aí ela bate, ela sobe, mas ela continua vindo rápido. Se ela quica na grama seca, ela diminui um pouco a velocidade. O goleiro espera isso, então ele não está nunca esperando que ela venha um pouco mais rápido. Então isso sempre enganava eles. Então a velocidade típica do arrasto, porque diminui a resistência do ar. Diminuindo a resistência do ar, ela vai chegar sempre mais rápido nele do que ele está esperando. Isso muda o timing que ele tem na cabeça do que ele treinou. Isso foi tanto difícil para quem chutava como para quem defendia. Depois eu te passo um material sobre o caso específico. Bom, não sei se vai ter algum campeonato entre os professores e os discentes, né? Se tiver, aí a gente está dando dica aí para a turma como é que faz. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui e, obviamente, vamos agradecer ao palestrante de hoje, professor Salviano. Muito obrigado aí por tudo. E lembrar a todos que daqui a 2 semanas vamos ver aí sobre a imortalidade, ver como é que a nanotecnologia é usada para isso, tá certo? Obrigado, professor Salviano, novamente. Até a próxima, pessoal. Salve.